Estamos de volta com a 8ª e última parte do nosso módulo 1, Introdução às Reações Orgânicas. Agora nós vamos estudar os critérios de classificação das reações orgânicas. Um esclarecimento, eu não estou querendo aqui que você saiba fazer as reações orgânicas. Para isso, nós teremos 8 módulos depois desse. Classificar, fazer as reações orgânicas, originar os produtos, fazer o mecanismo, esse não é o objetivo aqui. O objetivo é que, vendo a reação completa, você saiba dizer se aquela reação é de adição, ou de substituição, ou de eliminação, ou de oxidação, ou de redução, de polimerização, rearranjo, ok? E eu também vou adiantar um pouco, porque as reações de substituição podem ser de substituição eletrofílica ou nucleofílica. E as reações de adição também podem ser reações de adição eletrofílica ou nucleofílica. Eu vou adiantar um pouquinho esse conceito, mas muito pouco, só numa forma de parênteses. Porque quando você for estudar esses diversos grupos de reações, através do mecanismo, o mecanismo é dizer passo a passo, etapa por etapa, como é que a reação ocorre, aí vai ficar muito claro para você por que aquela reação é uma adição eletrofílica ou nucleofílica. Por que aquela substituição é eletrofílica ou nucleofílica. Mas eu já vou dar algumas dicas para você, que você já pode começar a anotar aí, a fazer as suas anotações, porque existem grandes grupos de reações com as suas características particulares, e aí quando você for estudar cada uma delas, isso vai ficar muito claro, ok? Então vamos lá. Critérios de classificação das reações orgânicas. Difere um pouco das reações inorgânicas. As reações inorgânicas podem ser de síntese ou adição, sinônimos. Reações de análise ou decomposição, sinônimos. Reações de simples troca, dupla troca, aqui não. Os critérios são outros, ok? Muito importante fazer essa diferença entre os critérios de classificação das reações inorgânicas e os critérios de classificação das reações orgânicas. O primeiro grupo de reações orgânicas são as reações de substituição. Uma reação de substituição é aquela em que um átomo ou um grupo de átomos vai ser substituído por um outro átomo ou por um radical. Exemplo, nós temos aqui um haleto orgânico, o bromo-etano, que vai reagir com NaOH e vai substituir o bromo pelo grupo OH. Transformamos um haleto orgânico no álcool, o etanol. A parte orgânica é o que nos interessa, tanto é que muitas vezes na química orgânica, somente o composto orgânico vai ser indicado, às vezes o composto inorgânico nem é indicado, mas era NaOH, ficou NaBr. O bromo saiu com o Na, formando o NaBr, e o grupo OH se juntou com a parte orgânica, formando um álcool. Então, claramente, isso é uma reação de substituição, porque o bromo, que nos interessa é a molécula orgânica, foi substituído pelo grupo OH. Você vai estudar que as reações de substituição em haletos orgânicos são substituições nucleofílicas. Então, você pode anotar aí, ó. Reações em haletos orgânicos são substituições nucleofílicas. Por quê? Porque nós temos aqui o OH-, que é um nucleófilo. Esse OH-, ele ataca esse carbono parcialmente positivo. Olha a carga formal e também o efeito indutivo. O bromo tem efeito indutivo retirador. Ele deixa esse carbono parcialmente positivo. O nucleófilo, que gosta de carga positiva, ataca esse carbono, sai o bromo e entra a hidroxila no lugar dele. Então, estou te dando já uma ideia de como é o mecanismo da reação. O OH- ataca esse carbono, que está parcialmente positivo, sai o bromo, com Na+, forma o brometo de sódio, que é um sal, e o grupo OH, que é o nucleófilo, substitui o bromo. Então, essas reações são de substituições nucleofílicas. Aqui, de novo, o bromo-etano, e só mudou o nucleófilo. Agora, o nucleófilo é o cianeto, CN-, ó, que isso aqui é um sal. K+, CN-, é um nucleófilo, CN-. Ele é negativo, ele gosta de carga positiva. Ele ataca o carbono parcialmente positivo, substitui o bromo. Fica KBr, brometo de potássio, e o bromo foi substituído pelo CN. Nós temos aqui a propanonitrila, nome oficial, ou cianeto de etila, que é o nome usual. Propanonitrila. Então, duas reações em haletos orgânicos. São substituições
nucleofílicas. Lembre-se que a reação vai estar lá na questão, que é apenas que você diga se é uma substituição, se é uma adição, se é uma eliminação. Está claro que é uma substituição. E nucleofílica é um detalhe que eu estou adiantando para você. Nós temos um módulo inteirinho só para estudar as reações de substituição nucleofílicas em haletos orgânicos. Aí você vai ver o mecanismo. As famosas SN1, SN2, substituição nucleofílica de primeira ordem, substituição nucleofílica de segunda ordem. Aí sim você vai ficar doutor em dizer que isso aqui não apenas é uma substituição, ou doutora, mas é uma substituição nucleofílica. Nessa primeira aula era para eu estar dizendo apenas substituição, mas eu já estou te dando uma ideia. Por que é uma substituição nucleofílica nesse caso? Aqui nós temos o benzeno, apenas um dos hidrogênios do benzeno está destacado. Aqui, logicamente, nós temos 6 hidrogênios. Esse hidrogênio foi substituído pelo bromo. Então, é claro que é uma reação de substituição. Nós temos aqui o reagente, que é o BR2, ó, sai HBr, que é a parte inorgânica, e um dos bromos substituiu o hidrogênio. Você vai aprender que as reações de substituição no benzeno são substituições eletrofílicas. Substituição em haletos orgânicos, substituição nucleofílica, substituição no benzeno, são substituições eletrofílicas. Você vai ver por quê. Você vai estudar 5 reações de substituição eletrofílica no benzeno. A halogenação, a nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Vai ver o mecanismo de cada uma delas. Nós temos um módulo só para estudar as reações de substituição eletrofílicas no benzeno. Você vai ver que o catalisador que está aqui, que é, por exemplo, a LBr3, ele vai transformar esse BR2 em BR+. É o BR+, que por ser positivo é um eletrófilo que vai reagir com o benzeno. Por isso que é uma substituição eletrofílica, porque o reagente aqui, quando reagir com esse catalisador, vai formar BR+, ok? Olha como eu estou te dando uma ideia, mas eu quero que essa ideia não lhe deixe preocupado ou preocupada, mas sim tranquilo, já anotando aí que as reações de substituição no benzeno são substituições eletrofílicas. Beleza, então ficou muito claro que um átomo ou um grupo de átomos foi substituído por outro átomo, ou outro grupo de átomos. Agora vamos para as reações de adição. Na reação de adição, vão ser adicionados átomos ou um grupo de átomos a uma ligação dupla ou tripla da substância orgânica. 2 maneiras para você identificar que é uma adição. 2 compostos se transformam em 1. 2 compostos se transformam em 1. Ou então as ligações duplas se transformam em ligação simples. Ligações duplas ou triplas se transformando em ligação simples, ok? A melhor maneira que eu acho é identificar a dupla que se transforma em uma ligação simples. Aqui nós temos um alceno, que vai sofrer uma reação de hidrogenação catalítica. O hidrogênio vai ser adicionado ao alceno. Quebra a ligação π, entra um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro, fica CH3, CH3. A ligação dupla se transformando em ligação simples, isso é uma adição. Nós vamos ver que a maioria das adições em alceno, você pode anotar aí, ó, adições em alceno são adições eletrofílicas, que quem vai reagir com alceno é um eletrófilo, mas a hidrogenação é uma adição radicalar. Ela ocorre via radicais livres. Você vai ver que esse catalisador vai quebrar de forma homolítica esse H2, formando hidrogênio radical, e aí esse hidrogênio radical vai ser adicionado de um lado e do outro. Então as adições em alceno são adições eletrofílicas, mas a hidrogenação, que é uma reação de adição em alceno, é uma adição radicalar. Nós temos um módulo só para estudar reações de adição em alcenos. Ok, nós temos aqui um aldeído que vai reagir com HCN, que é o ácido cianídrico, e observe que o aldeído foi transformado em um grupo OH e o cianeto. Nós temos ali uma reação de adição, porque a ligação dupla não existe mais. Agora é uma ligação simples, só tem ligação simples no carbono. O carbono tinha uma ligação dupla, era um carbono sp2, agora é um carbono sp3. Só tem ligações simples, ok? Então a dupla se transformou numa ligação simples. Você vai ver que essa reação de adição em aldeído ou cetona é uma reação de adição nucleofílica, porque aqui vai formar o CN-. Esse CN- ó, ataca esse carbono que é parcialmente positivo. O carbono da carbonila de um aldeído ou cetona é parcialmente positivo, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então o oxigênio fica parcialmente negativo e o carbono fica parcialmente positivo. Então o cianeto ataca esse carbono se ligando nele.
E aí quando ataca, quebra a ligação π, que vai se transformar numa ligação simples, e depois, numa outra etapa, o oxigênio se liga ao hidrogênio, para formar ali o grupo OH. Você vai ver o mecanismo, mas você já pode anotar que as reações de adição em aldeídos e cetonas, que é um módulo só para estudar, as reações de adição em aldeídos e cetonas são reações de adição nucleofílicas. Um nucleófilo que vai atacar esse carbono parcialmente positivo. Ok? Alguém que gosta de carga positiva. As reações de adição em alcenos, como regra, são reações de adição eletrofílicas. Essa é radicalar. E as reações de adição em aldeídos e cetonas, tá vendo? A gente aprende os grandes grupos de reações. Reações de adição em aldeídos e cetonas são reações de adição nucleofílicas. Você está anotando tudo aí, para quando chegar lá nos módulos, isso ser aprofundado, etapa por etapa, mecanismo por mecanismo, junto com você. Maravilha. E aqui nós temos uma ligação tripla. Uma ligação tripla, ela pode sofrer duas adições. Na primeira adição, a tripla se transforma numa dupla. Na segunda adição, a dupla se transforma numa ligação simples. Por isso está sendo adicionado aqui, 2 mols de hidrogênio, o catalisador. Essas reações de hidrogenação, em geral, são reações radicalares. Então a ligação tripla agora se transformou em ligação simples. O carbono, que era um carbono sp, porque tinha uma tripla e uma simples, agora é um carbono sp3, sofreu duas adições. Então, quando ligações duplas ou triplas vão se convertendo em ligações simples, nós temos uma reação de adição. O contrário da adição é a eliminação. Na eliminação, pessoal, compostos saturados vão ter a eliminação de um grupo de átomos para formar ligações duplas que antes não existiam. Então, vai formar uma ligação π de uma dupla ligação, que é o caso mais comum. Então, na reação de eliminação, átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula orgânica, dando origem a ligações duplas ou triplas. Então, nós temos aqui um álcool, é o propan-2-ol, vai sair a hidroxila do carbono 2 com o hidrogênio do carbono 1, sai água. Quando sai água, pessoal, esse carbono ficaria com 3 ligações, esse aqui com 3, aí forma uma ligação π entre eles. Então, essa é uma reação de eliminação de álcool em meio ácido. Nós temos um módulo só para estudar as reações de eliminação em haletos orgânicos e em álcoois, que são as reações de eliminação mais importantes, de álcoois e de haletos orgânicos. Aqui não tem esse negócio de eliminação nucleofílica ou eletrofílica. Isso é só para adição e substituição, ok? Sai água, é o composto inorgânico, e entre esses dois carbonos forma-se uma ligação π. Isso é uma reação de eliminação. É o contrário de uma reação de adição, porque agora a ligação π de uma dupla ou de uma tripla ligação é formada. Quais são as principais reações de eliminação? Eliminação de álcoois, sai água, também chamada de desidratação. Quando na eliminação sai água, ele pode chamar essa reação de eliminação de desidratação. Desidratação é uma eliminação de água. Aqui nós temos um haleto orgânico. Nós temos o 2-bromo, 3-metil-butano, 2-bromo, 3-metil-butano. Vai sair o bromo desse carbono com o hidrogênio do carbono vizinho. Sempre sai o OH com o hidrogênio do carbono vizinho ou o halogênio com o hidrogênio do carbono vizinho. Sai HBr, que é o composto inorgânico, e forma uma dupla ligação entre esses dois carbonos. Formação de ligações π, de duplas ou triplas, reação de eliminação. A reação de eliminação de álcool, de preferência em meio ácido, reação de eliminação de haletos orgânicos, ocorreu aqui, em meio básico ou alcalino. Então já vimos reações de substituição, adição, eliminação. Vamos para o quarto tipo. Reação de oxidação. As reações de oxidação e de redução podem ser classificadas à parte, porque muitas vezes você tem uma reação de eliminação ou uma reação de adição e ela vai poder ser classificada também como oxidação ou redução. Tá bom? Então, uma reação pode ter mais de um critério de classificação. Oxidação e redução seriam critérios à parte. Reações de oxidação é aquela em que aumenta o número de oxigênios na molécula ou diminui o número de hidrogênios na molécula. Numa oxidação, ou aumenta o número de oxigênio na molécula, ou diminui o número de hidrogênios na molécula. Isso é uma maneira de você perceber que ocorreu uma oxidação, porque a regra não muda. O que é oxidação? É a perda de elétrons. Você vai ver que o carbono, quando perde elétrons, o seu NOx aumenta, ok? Mas uma maneira fácil de a gente visualizar na química orgânica que ocorreu uma oxidação, ou aumentou o número de oxigênios na molécula, ou diminuiu o número de hidrogênios. Vamos lá. Aqui é um aldeído sendo oxidado a um ácido carboxílico. Veja que aumentou o número de oxigênios na molécula.
Alexandre, como é que eu sei que é uma oxidação? Calcule o NOx desse carbono. Lembra que a gente aprendeu como calcular o NOx? Vamos lá, qual é o NOx desse carbono? Menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Quanto é o NOx do carbono? Mais 1. Para ficar mais 2 com menos 2. Aqui é mais 1. E aqui, menos 2 do oxigênio, menos 1 da hidroxila dá menos 3. Mais 3. Então o carbono vai passar de mais 1 para mais 3. Então você calcula o NOx do carbono que mudou. Não precisa calcular o NOx desse carbono. Mudou alguma coisa? Não. É lógico que o NOx dele não mudou. O NOx do carbono que mudou foi esse daqui, que passou de mais 1 para mais 3. De mais 1 para mais 3, perdeu elétrons, sofreu oxidação. A molécula orgânica se oxidou. É lógico que teve um agente oxidante para oxidar essa molécula orgânica, que nós vamos ver que pode ser KMNO4, que é o permanganato de potássio, K2CR2O7, que é o dicromato de potássio, que são agentes oxidantes. Nós temos um módulo só para estudar as reações de oxirredução de compostos orgânicos. Aí você vai ver quais são os agentes oxidantes ali. Então, como aumentou o número de oxigênio, isso é uma evidência de que aconteceu uma oxidação. E se está na dúvida, calcula o NOx. Calcula o NOx do carbono que você vai ver que ele perdeu elétrons, ele passou de mais 1 para mais 3. Aqui nós temos um álcool que se transformou num aldeído. Não aumentou o número de oxigênios, mas diminuiu o número de hidrogênios. Um álcool tem 6 hidrogênios, um aldeído só tem 4, perdeu 2. Veja que essa reação é também uma reação de eliminação, porque ligações simples se transformou numa ligação dupla. Isso é uma eliminação, mas é também uma oxidação. Como é que eu sei que é uma oxidação? Vamos calcular o NOx desse carbono aqui, lembrando que ele tem hidrogênio, hidrogênio e hidroxila ligada a ele. Hidrogênio com hidrogênio, mais 2. Com a hidroxila, menos 1. Então esse carbono tem que ser menos 1. Por quê? Menos 1 com menos 1 da hidroxila dá menos 2. Com mais 2 dos dois hidrogênios era, né? Então esse carbono é menos 1. Ali ele é quanto? Menos 2 mais 1. Ele tem que ser mais 1. Para ficar mais 2 com menos 2 era. Então ele passou de menos 1 para mais 1. De menos 1 para mais 1, perdeu elétrons, sofreu oxidação. Qual é a evidência que sofreu oxidação? Não aumentou o número de oxigênio, mas diminuiu o número de hidrogênios. Então, a molécula orgânica, um carbono dessa molécula perdeu elétrons. Um aldeído se transformar em ácido carboxílico, isso é uma oxidação. Um álcool se transformar em aldeído é uma oxidação. Tanto é que nós vamos estudar isso. Ó. Um álcool primário, a hidroxila está ligada num carbono primário, se oxida a aldeído. Um aldeído se oxida ácido carboxílico. Essa é uma sequência. Álcool primário se oxida aldeído. Aldeído se oxida ácido carboxílico. Ok? Nós vamos ver isso no módulo de reações de oxidação. Então veja que essa reação, além de ser de oxidação, é também uma reação de eliminação. Porque um carbono sp3 se transformou num carbono sp2. Surgiu ali uma dupla ligação. Tá bom? Então esse critério de redução e oxidação pode ser um critério a mais. Nós temos ali reação de redução. É aquela, vai acontecer o contrário agora, né? Ou vai diminuir o número de oxigênios na molécula, ou vai aumentar o número de hidrogênios. Isso vai classificar uma redução. Mas é lógico que redução, um carbono ganhou elétrons, né? Se ganhou elétrons, o seu NOx, o seu número de oxidação, diminui. Então veja bem, isso é uma reação de adição. Porque uma ligação dupla se transformou em ligação simples. Mas além de ser uma reação de redução, é também uma... Desculpe, isso é uma reação de adição, além de ser uma adição, porque a ligação dupla se transformou numa ligação simples, além de ser uma adição, é também uma reação de redução, porque está aumentando o número de hidrogênios na molécula. Para isso, você calcula o NOx de um desses dois carbonos da dupla. Vamos calcular desse da direita. Ó. Ele tem 2 hidrogênios, então é mais 2 dos 2 hidrogênios, esse carbono é menos 2. Menos 2. Já ali, ó, ele tem 3 hidrogênios, mais 3 dos 3 hidrogênios, então ele é menos 3. Ao passar de menos 2 para menos 3, ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ele sofreu redução. Aqui do mesmo jeito. Se o hidrogênio é mais 1, esse carbono é menos 1. Agora são 2 hidrogênios, é mais 2. Esse carbono é menos 2. De menos 1 para menos 2, ele ganhou o elétron, sofreu redução. Então essas reações, essa reação aqui, se você disser que ela é uma adição, está correto. Adição de hidrogênio. Se você disser que ela é uma redução, porque aumenta o número de hidrogênios, também está correto. Além de ser uma redução, é também uma adição. Aqui nós temos o contrário. Você viu que um álcool primário é oxidado a aldeído.
Qual é o inverso de uma oxidação? Redução. Um aldeído é reduzido a álcool primário, ok? Veja, aumentou o número de hidrogênios. Um aldeído só tem 4 hidrogênios, um álcool ali tem 6. Se aumenta o número de hidrogênios, é uma redução. Se aumenta o número de hidrogênios, é uma redução. E vamos calcular o NOx, esse carbono aqui, ó. Menos 2, mais 1, o carbono é mais 1, para ficar mais 2 com menos 2. Mais 1, hein? E lá no álcool, são 2 hidrogênios e uma hidroxila ligadas nesse carbono aqui. 2 hidrogênios, mais 2. Hidroxila, menos 1. Então, esse carbono é menos 1. Ele passa de mais 1 para menos 1. De mais 1 para menos 1, ganhou elétrons. Se ganhou elétrons, é uma redução. Então, essas duas reduções aumentou o número de hidrogênios. Pois eu vou lhe mostrar agora uma redução que diminui o número de oxigênio na molécula. Essa daqui, ó. Fenol, na presença de zinco, se transforma em benzeno. Veja que a hidroxila se transformou agora no hidrogênio. E o zinco sai na forma de ZNO. O oxigênio do fenol agora está com o zinco. Daqui para cá, o que foi que aconteceu? Diminuiu o número de oxigênio. Se diminuir o número de oxigênio, com certeza é uma redução. Como é que eu sei que é uma redução? Vamos calcular o NOx desse carbono. Se a hidroxila é menos 1, o carbono é mais 1. Então, o carbono aqui é mais 1. E aqui ele está ligado no hidrogênio. Se o hidrogênio é mais 1, o carbono é menos 1. Então, o carbono está passando de mais 1 para menos 1. De mais 1 para menos 1, ganhou elétrons. Se ganhou elétrons, é uma reação de redução. Tá vendo? Então, eu estou lhe mostrando pelo cálculo do NOx, como é que a gente identifica que é uma oxidação ou que é uma redução. Mas eu estou também te dizendo a regrinha prática. Na oxidação, aumenta o oxigênio, diminui o hidrogênio. Um dos dois. Na redução, diminui o oxigênio ou aumenta o número de hidrogênios. Um dos dois. Beleza? Reações de polimerização, pessoal, são casos especiais de reações de adição. Uma polimerização é uma adição. É lógico que nem toda adição é uma polimerização. Uma polimerização é uma adição onde os reagentes que estão sendo adicionados são iguais. Os reagentes a gente chama de monômero e o produto a gente chama de modo genérico de polímero. Então, reações de polimerização é aquela em que ocorre reunião de moléculas iguais, adição de moléculas iguais, formando moléculas maiores. Duas moléculas desse monômero formaram esse dímero. É uma adição. Duas moléculas se transformaram em uma. Duas triplas se transformaram numa tripla e uma dupla. Quebrou uma ligação pi aí. É uma adição. Só que são dois reagentes iguais. Então, isso de maneira geral, é uma polimerização. De maneira mais específica, é uma dimerização. Porque são dois monômeros formando um dímero. Aqui nós temos 3 moléculas de um alcino formando o benzeno. Lembre-se que a estrutura de Lewis do benzeno tem 3 duplas e 3 simples alternadas. Então, isso é uma trimerização. 3 monômeros formaram um trímero. Aqui foi uma dimerização, aqui uma trimerização. A partir de 4, a gente chama de polímeros. Aqui nós temos N moléculas. N moléculas de um alceno, formando esse polímero. Essa unidade se repete N vezes. Nós temos um módulo só de polímeros, né? Nós temos um módulo só de polímeros no nosso curso e temos um módulo de reações orgânicas em que a gente estuda as reações de polimerização com alcenos, com alcadienos, com alcinos, ok? Beleza? Aqui, então, as reações de polimerização são casos especiais de reações de adição. 2 ou mais moléculas se transformam numa única molécula. Como os reagentes são iguais, a gente chama de monômeros. Aqui é um dímero, um trímero e um polímero. E o último tipo de reação na química orgânica, para fechar o cerco, então nós tivemos substituição, adição, eliminação, oxidação, redução, polimerização, que é um tipo especial de reação de adição, e agora a 7ª e última, que são reações de rearranjo. Reações de rearranjo ocorrem quando um reagente passa por uma reorganização de suas ligações e átomos, formando um isômero. O que são isômeros? São compostos diferentes que têm a mesma forma molecular. Por exemplo, nós temos aqui um alceno. 1, 2, 3, 4. É o 1-buteno. Nomenclatura mais atual é o but-1-eno. Na presença de ácido, o 1-buteno se transforma no 1, 2, 3, 4, no 2-buteno, ou but-2-eno. Então, o but-1-eno se rearranja em but-2-eno na presença de ácido. Veja que tem uma dupla seta, indicando que há um equilíbrio. Eles coexistem em equilíbrio em meio ácido.
E tem uma seta maior para a direita, indicando que esse alceno aqui, que é o but2eno, é mais estável. E, portanto, prevalece no equilíbrio. Ele estará predominantemente na forma de but2eno do que but1eno. E nós vamos realmente aprender isso, inclusive, nas reações orgânicas. Porque tem reações de eliminação, que formam compostos com dupla, que podem formar mais de um alceno. E aí nós vamos ver que o alceno mais substituído é o mais estável. Esse alceno aqui, ó, ele tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Imagine os carbonos da dupla. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E tem aqui um grupo etil. A gente diz que ele é um alceno monossubstituído. Porque os carbonos da dupla só tem um substituinte, o resto é hidrogênio. Já esse alceno aqui, ó, considera os carbonos da dupla. Tem hidrogênio, hidrogênio, mas tem metil, metil. Ele é um alceno dissubstituído. Nós vamos aprender que quanto mais substituído é o alceno, mais estável ele é. Esse alceno, considere o carbono da dupla. Ele tem um substituinte, dois substituintes. Esse alceno, considerando o carbono da dupla, só tem um substituinte, que é o etil. O resto é 3 hidrogênios. Aqui são 2 hidrogênios, mas nós temos um metil e um metil, considerando os carbonos da dupla. Isso aqui é um alceno dissubstituído. Por isso que ele prevalece. Nós vamos aprender que quanto mais substituído é o alceno, mais estável ele é. Por isso que essa reação é um rearranjo. Mudou apenas a reorganização da dupla. A dupla que estava entre os carbonos 1 e 2 ficou entre os carbonos 2 e 3. É uma reação de reorganização das ligações e dos átomos, formando um isômero. Eles têm a mesma forma molecular. C4H8. C4H8. São compostos isômeros. Eles são isômeros de posição. Revisando lá as nossos estudos de isomeria, né? Eles são isômeros constitucionais, porque mudou apenas a posição da dupla ligação, e eles são isômeros de posição. Mudou a posição da dupla ligação. O but1eno se transformou no but2eno. Chegamos ao final do nosso módulo 1. Pode olhar para esse alicerce maravilhoso que nós acabamos de construir. Olhe para trás, para os 8 vídeos que nós tivemos, as 8 partes desse módulo, e diga: que alicerce maravilhoso. Estudamos conteúdos que são fundamentais. Você tem que ser muito bom nesses conteúdos estudados aqui, porque a partir de agora nós estamos prontos para subir um edifício aqui de 8 andares. São 8 módulos de reações orgânicas e nós estamos preparados. A gente se vê. Um grande abraço. Até lá.